Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um canivete cuja marca me parece, eu nem conferi não, mas quase desapareceu ultimamente, quase não se ouve falar. E há uns bons anos atrás era bem mais comum. Eu cheguei a ter 4 ou 5 canivetes dessa marca, dei uns 3 ou 4 de presente e acabei ficando só com esse, tá? Que é o Enlan Bi. Ele é conhecido como Enlan ou Bi. Esse é o modelo EL02. Em aço 8 cromo 13 MOV. E digamos que ele é... Eu não posso dizer que é uma cópia da Sebenza, porque apesar da lâmina ser exatamente o mesmo estilo, a empunhadura não é. Ela é ligeiramente diferente. Ela tem umas reentrâncias, como bem pode ser visto aqui, enquanto a Sebenza é de linhas mais retas, tá? Talvez o representante mais fiel da Sebenza, um deles, são várias cópias que existem, seja o Sanremo, acho que 911. Eu tenho 2 dele. Esse sim, as linhas do cabo são retas, exatamente igual a Sebenza. Qual a diferença básica? Bom, obviamente, os materiais da empunhadura. A Sebenza você tem micarta e tal, mas o tradicional é titânio. O aço originalmente era o S30V, e enquanto esse canivete me custou 10 ou 12 dólares, não me lembro bem agora, a Sebenza custava 400, hoje deve estar custando 500 dólares, né? Cabral, a Sebenza é 50 vezes melhor do que esse canivete? Óbvio que não, gente, óbvio que não. O próprio S30V da Sebenza, as primeiras Sebenzas, elas vinham com dureza de 57 RC. Porque o Chris Reeves sabia que, apesar do S30V ser conhecido como um aço robusto para a categoria de aço dele, né? Mas ela é pouca coisa mais tolerante à fratura que o 440C, por exemplo, tá? Então, ela vinha numa dureza mais baixa justamente para se valer da maior resistência à abrasão. Então, mesmo em dureza mais baixa, ela teria uma maior retenção de fio e, com isso, ganharia alguns pontinhos na resistência à fratura. Mas não é lá essas maravilhas, não. Mas vamos voltar ao Enlan. Há uns, talvez 15 anos atrás, gente, canivetes dessa marca eram mais comuns. Talvez eles se popularizaram junto até um pouco antes do Sanremo, tá? Eu não me lembro agora se a Bi era a mesma marca da Enlan para canivetes maiores, mas era usado alternativamente ou os dois juntos, as duas marcas juntas, ou canivetes maiores vinham só como Bi, BEE, abelha, né? E o Enlan era destinado tanto a canivetes maiores como a canivetes menores. Algumas características dele, gente. É um canivete muito robusto, tá? Você sente no empunhar, tá? Você sente a robustez dele, porque ele é substancioso na mão, tá? Talvez o peso ajude nisso. Esse aqui está pesando 126 gramas. Ele tem liners de aço, tá? Com todas as bordas não vivas. As talas são em G10, todas chanfradas nas quinas, ou seja, o único hotspot que ele talvez tenha seja a cabeça do Axis Lock, que é uma cópia da Benchmade, obviamente, porque ele tem uns entalhezinhos para você desparafusar e desmontar, e no você passar o dedo, a proeminência dele, olha lá, ó,
olha a proeminência dele de lado a lado. Ele chega a raspar um pouco a digital. Nada que seja assim desconfortável e tal, mas você sente nitidamente que ele está aqui. No empunhar, não tem tanto esse problema não, tá? Por exemplo, empunhadura de power cut, corte de força. Isso não chega a ser o problema. Mas num corte mais delicado ou mais preciso, que você faz quase que um pinch grip, tá? Você sente nitidamente ele nas digitais, tá? E eu diria que para maior tempo, mesmo que não incomode, vai marcar o seu dedo, olha lá, ó, tá? Vai marcar seus dedos, tá? É uma desvantagem? Não, gente, mas isso você pode corrigir com uma lixazinha. Eu nunca vi necessidade de fazer isso. O pino pivô, tá? O original são só esses 3 furinhos, ou seja, você precisaria de uma chave proprietária da Elan, ou ela até existe para outras coisas, mas seria complicado. Então, com um disquinho Dremel, eu fiz uma fenda nele e aí ele virou um parafuso de fenda, normal e tal. Também nunca desmontei ele, nunca precisei. E ele não é como normalmente o Axis Lock, que você desloca e é bem rígido, bem firme. A mola do Axis Lock dele é bem forte, tá? E ele engaja bem no pequeno tangue da lâmina. Ele não cai sozinho, não cai por um motivo. Se você folgar o pino pivô, ele vai cair. Mas esse canivete, gente, eu tive cuidado de olhar com uma lanternazinha de LED. Os washers deles são de aço, é como se fossem arruelinhas de aço. Então isso dá mais rigidez a essa estrutura aqui do pino pivô, tá? Ou seja, ele vai ser mais difícil de apresentar problemas para desengajar o Axis Lock ou para a lâmina apresentar blade play, tá? Porque, como eu disse, a arruelinha em aço é algo complicado de você deformar, tá? Ela não corre tão bem, óbvio, como teflon, como fósforo bronze ou como latão, tá? Mas tem a vantagem de dar uma rigidez estrutural maior. Por falar em rigidez estrutural, ele tem 1, 2, 3 pinos estruturais, mais o pino pivô, sendo que esse pino aqui é o pino batente. Então ele funciona como pino batente e como pino estrutural. E como vocês podem ver, ele não é um cilindro sólido de aço aninhado nos liners. Ele é parafusado, então ele é um cilindro oco de aço. O que significa que é menos resistente a impactos. Então, por exemplo, se você for fazer shopping, né, com ele, a tendência é que esse pino batente sofra maiores deformações por não ser um pino sólido, tá? O G10 dele é uma textura, não chega a ser suave, tá, gente? Mas não é aquele G10 agressivo que vai destruir suas calças, não. Apesar de que a tensão do clipe dele é alta para burro, tá? É muito forte. Então, a tensão do clipe pode provocar dano numa calça jeans, por exemplo. Mas isso é facilmente corrigido, gente. Você pega uma tira de lixa, põe debaixo do clipe e fica movimentando ela com a pressão do clipe, que ela vai lixar só a região do G10, onde o clipe está em contato, ou seja, não vai detonar suas roupas. Por mais suave que seja, ele é suave, mas é muito efetivo, tá? Muito efetivo mesmo. Os liners tem como ele não sobressai,
complicado pegar a medida exata dele, mas tem 1,5 milímetro de espessura, tá? Então são bem robustos. A estrutura dos liners é aliviada internamente com furos, tá? São acho que 3 furos de cada lado para alívio de peso, e mesmo assim ele pesa 126 gramas. Portanto, é um canivete muito robusto, tá, gente? Muito robusto. E é o que eu falei, você sente a solidez dele na mão, tá? No empunhar. Tem um passador de lanyard, tá? Com 4,5 milímetros, tá? Ele tem essas reentrâncias aqui para você fazer uma pega mais enforcada com o indicador, tá? Ele tem essa reentrância aqui pro indicador. Essa reentrância que normalmente pro dedo médio, tá? E aqui pro anular e mindinho, tá? E a empunhadura dele acomoda bem sua mão, mesmo para uma mão grande. Talvez numa mão muito grande, essas reentrâncias possam provocar algum, eu não diria desconforto, mas estranheza no empunhar. Para mim, a mão empunha corretamente, porque olha lá, ó, a divisória da reentrância vai ficar justamente entre o dedo médio e o anular, então sem incômodo algum, tá? Na região do indicador, 26 milímetros, do dedo médio, 23 milímetros, essa espículazinha, ou esse ápice divisório, 28 milímetros, aqui atrás, 25 milímetros, e um ligeiro espessamento aqui no final dele, 26 milímetros, que é para dar uma... Apesar de que sua mão não vai escorregar, não vai para lugar nenhum aqui, tá? Como eu já falei, o axis lock dele, a mola é muito forte, tá? Você precisa de... Olha como meu dedão começa a esbranquiçar a ponta, na força para desengajar. É uma vantagem, é uma desvantagem para alguns. Isso aí é mais uma questão pessoal. Para quem gosta de ficar fazendo fidgeting, ou seja, abrindo e fechando o canivete só no movimento, é uma desvantagem, junto com os washers de aço, tá? Mas para quem quer um canivete para suportar um uso mais árduo, tá tranquilo. Ele tem um jimping de médio a grande, que não judia muito da digital. Por outro lado, não é tão efetivo também quanto aquele jimping menor, como por exemplo da Spyderco, tá? Mas não judia do seu dedo e dá um grip de apoio interessante, tá? Essa não é a lâmina do jeito que ela é original, tá, gente? Porque, como eu cansei de ver em fórum gringo, a reclamação de muito usuário que realmente usa a lâmina quanto a Sebenza é que ela é muito peituda na região do fio, ou seja, ela não é o high flat verdadeiro, que ela termina quase em zero, que aumenta muito a habilidade de corte. A habilidade de corte da Sebenza é baixa porque ela é o tronco de cone, tronco de pirâmide, tá? E eu cansei de ver o usuário mais exigente em qualidade de corte, em habilidade de corte, mandar sua Sebenza para o famoso Tom Crane para fazer o chamado reground total da lâmina, ou seja, o desbaste total da lâmina, transformando o que é high flat em flat e afilando a região do fio. Ela passa disso para isso. E aí todo mundo é unânime em falar, agora a Sebenza corta, uma lâmina de 400, 500 dólares, gente. Então, essa aqui não era diferente. Como ela é uma...
Eu não posso dizer cópia exata, porque a empunhadura é ligeiramente diferente, mas vamos dizer uma cópia inspirada, tá? Cópia inspirada, porque tem alguns detalhezinhos de diferente. É a mesma coisa. E não que eles quisessem intencionalmente copiar a geometria da sebenza, é que é muito mais fácil para o fabricante produzir uma lâmina em tronco de pirâmide do que uma full flat verdadeira. Você corre menos risco para o tratamento térmico, desgasta menos o seu maquinário, as suas lixas, e com detalhe, você tem uma lâmina mais robusta. Habilidade de corte, o consumidor, a maioria deles não está nem aí para isso. Então, para o fabricante é mais interessante. Ela tem o tub stud, que eu normalmente removo. Essa aqui nem seria o caso, porque ela não faz a queda da lâmina ou a abertura da lâmina só desengajando. Olha lá, ó. Ela está bem justa. Eu conseguiria ajustar isso desapertando o pino pivô? Conseguiria. Mas eu não vejo necessidade para isso, principalmente porque dos meus 4 ou 5 elans, esse é o remanescente, justamente porque após eu ajustar a geometria, ela passou para quase um full flat verdadeiro, tá? O que vocês estão vendo ali mais brilhante na região do fio, como eu já expliquei, não é o fio, é o desbaste de alívio bem agressivo, que nesse aqui deve estar em torno de 5, no máximo, explodindo 7 graus, mas está mais próximo de 5 do que de 7 graus. Aí tem um outro desbastezinho de 10 graus e aí um microfio de 15 graus de cada lado, tá? O paquímetro a 1 milímetro, vamos ver aqui. Paquímetro a 1 milímetro entra 5 milímetros na lâmina aqui, ó. Se eu entrar um pouquinho para frente, 5, 4,5, 4, 3,5. Então, ela continua uma lâmina robusta, porém, agora ela ganhou habilidade de corte, não só porque a região do fio afilou, mas porque agora ela é quase um full flat verdadeiro. Eu transformei em flat e depois dei uma microconvexada. Ela quase não é perceptível. Mas olha lá, ó. Vocês estão vendo que tem uma diferençazinha entre o meio do corpo e o fio e a região da espinha, ó. Ó. Então, ela primeiro passou a flat, do high flat ela passou a flat e depois uma ligeira convexada. O fio, obviamente. Cabral, qual é a dureza dela? Gente, a dureza dessa lâmina é 57 e uma borrachinha. Então, você pode dizer que fica entre 57 e 58, tá? E o tratamento térmico, Cabral, é tão bom quanto o San Remo? Eu diria que está um pouco abaixo da qualidade, pelo menos do San Remus que eu tenho, tá? Que a maioria é muito boa. Então, a do Enlan é pouca coisa abaixo, tá? A terminação é sempre do mesmo jeito dos outros canivetes, o grit é o mesmo, mas o San Remus no cortar, os meus pelo menos são mais suaves, tá? Que mais que eu posso dizer? O thumb stud dela, ele fica mais à frente do que os meus San Remo 911, por exemplo. Acho que é 911. Isso depois eu tenho que conferir.
mas o thumb stud do meu San Remus, eles ficam mais atrás. Então, na prática, eles não interfeririam num corte em que fosse necessário usar toda a extensão da lâmina. Por exemplo, partir uma maçã, por exemplo, o thumb stud não ficaria na linha de fio. Nesse Yanlan, vocês podem ver claramente que o thumb stud fica quase 1 centímetro para dentro da linha de fio final. Então, se você fosse cortar com push cut uma maçã, por exemplo, ou uma laranja, o thumb stud, se estivesse aqui, ia travar a lâmina. Não ia deixar o corte continuar. Esse é um dos motivos de eu remover. E como essa lâmina ela fica no andar de cima, sobre a geladeira, lá na sala de cima, porque sempre tem alguma coisa para cortar por lá. E às vezes eu posso não estar com um canivete, às vezes eu posso estar só de calção ou bermuda e dentro de casa sem andar com o canivete. Então ele está lá, ele fica lá para qualquer corte que se faça necessário, tá? A espessura integral dele tá aqui atrás, onde não foi lixado, 3,1 milímetro. 3,1 milímetro, tá? Como ele foi transformado em flat ligeiramente convexo, ele está aqui à frente do que seria o thumb stud com 2,9, tá? Aí se você anda um pouquinho, 2,8, mais um pouco, 2. Deixa eu ver pela câmera que é mais fácil. 2,6. 2,5. Então ele tem um distal taper muito discreto, gente, muito discreto. Ou seja, quase não houve interferência na robustez da lâmina, porque originalmente ela era um high flat, tá? Essa região aqui era flat, essa pequena região aqui era um flatzinho, tá? Então, é lógico, houve uma diminuição da robustez? Houve, porque se ela era assim, ela passou a isso agora, você removeu um pouquinho de aço. Mas como o 8 cromo 13MOV naturalmente tem uma boa tolerância à fratura, não é um 13C26, um 420HC, um 420 e tal, um 5160, por exemplo, mas tem uma boa tolerância à fratura. Você pode perfeitamente abrir mão de um pouquinho de aço para ganhar maior habilidade de corte, ou seja, para sua lâmina trabalhar melhor. Não adianta você ter uma lâmina muito robusta que você tenha que fazer muita força para cortar qualquer coisa. É cansativo, é ineficiente. Então aqui foi uma troca de uma partezinha da robustez por maior habilidade de corte. Eu sempre vou ser favorável a maior habilidade de corte, gente. Pelos meus hábitos de uso, pelas coisas que eu costumo cortar, sempre vai favorecer uma lâmina com maior habilidade de corte do que uma lâmina com necessidade de maior robustez, tá? Vocês vão ver o dorso dela aqui. A própria ponta, olha lá, ó, não ficou tão frágil assim, óbvio. Não é lâmina para você cravar em nada e torcer de uma vez, porque mesmo ela estando assim um pouquinho mais robusta, ela vai fraturar a pontinha, tá? Como os amigos podem perceber nos vídeos do Joe X, gente, ponta de lâmina não é uma coisa muito resistente, não, tá? Então isso tem que ser tomar cuidado. Ah, mas e uma alavancazinha? Não, aí tudo bem, gente. Ainda mais que esse aço, se você não fizer a torção instantânea, que é isso aqui, se você só colocar para alavancar e for movimentando, nessa dureza e esse tipo de aço,
a lâmina vai deformar primeiro, você vai ver nitidamente ela emborcando, então te dá a chance de ou maneirar o movimento ou parar o movimento antes que haja a fratura, tá? Essa lâmina não é, por exemplo, igual o D2. O D2 não costuma mostrar isso, não. Ainda mais que normalmente a dureza dele é acima dos 60. Ele tá indo, você não vê sinal da lâmina emborcar ou entortar ou abaular, e de repente você só ouve o snap, o tec, e ela quebrou, tá? Esse aço e outros aços, ainda mais nessa dureza um pouco mais baixa, ele tende a entortar primeiro, e aí se você continua forçando, aí ele quebra. Então ele te avisa, ó, tô chegando no meu limite. Se você insistir, aí é responsabilidade sua, tá? Por que ele quase desapareceu? Eu, por exemplo, quase não vejo notificações no YouTube de gente mostrando canivetes em lã. Mas, gente, talvez seja pela concorrência, por exemplo, com a Sanremo, tá? Que produz canivetes grandes também, mesma linha de aço, até com outras opções de aço, já que a Sanremo dá muita opção em 12C27, ultimamente parece que em 14C28N, e já vi, acho que, um ou outro modelo em 1041-16, mas o principal seria o 12C27, que são até um pouco melhores que o próprio 8 cromo. E o tratamento térmico que a Sanremo dá ao 8 cromo 13 MOV ou 8 cromo 14 MOV, que é basicamente o mesmo aço, tá? Não tem praticamente diferença nenhuma, já que na partida de 8 cromo 13 MOV ele pode chegar a 14, então é o mesmo aço, tá? Em termos práticos é exatamente o mesmo aço. O tratamento térmico da Sanremo, gente, costuma ser um pouco melhor. Esse pode ter sido um fator que fez com que, pelo menos para o meu feed de vídeos, a Enlam tenha sofrido uma queda nas vendas ou na aquisição pelo consumidor, tá? Eu não posso nem dizer que ela está sendo menos comprada, porque eu realmente não averiguei isso, gente. Eu só posso perceber pelo meu feed de vídeos de YouTube que eu quase não vejo ninguém fazendo unboxing ou fazendo teste com canivetes em lã, mais como eu via há 15 anos atrás, por exemplo. Era mais comum isso. E a maioria dos vídeos que eu me lembro, há 1 ou 2 anos atrás, eu fui olhar, a maioria dos vídeos dos Enlan são assim, 6, 8 anos atrás e tal. Então parece realmente que houve uma decadência da preferência do consumidor, que nunca parece ter sido muito alta também, em favor da Sanremo, que é basicamente a mesma linha de canivetes, a mesma linha de modelos, com basicamente o mesmo aço e, via de regra, com opção em 12C27, que é até um pouco melhor do que o 8 cromo, tá? Em características gerais. E um tratamento térmico que, mesmo à época, já era superior da Sanremo. E outra coisa, na média, me parece que a dureza dos Sanremos é de 1 a 2 pontos superior ao dos Enlan que eram produzidos. Então, todos esses fatores, como o espectro de preço era basicamente o mesmo para canivetes assemelhados, a Sanremo dominou o mercado. E como a fábrica em si era bem maior, ou seja, produzia um volume e produz um volume muito maior, você tem a questão da concorrência de mercado, onde você tem um grande com basicamente o mesmo produto e uma qualidade um pouco melhor, você acaba desbancando o menor. Eu acredito que
possa ser por isso que eu não venho vendo muito vídeo sobre o Zenlan, tá? Ou muita gente comentando sobre o Zenlan Bi, tá? Então, dos 4 ou 5 que eu tinha, esse é o único remanescente, os outros foram dados de presente, mas é isso, é uma boa lâmina, tá? Cabral, se você tivesse que optar entre esse Elan EL02 e o Sanremo, acho que é 911 o modelo mesmo, né? Que é uma sebenza, entre aspas, tá, gente? Não é falsificação, porque ele vem lá claramente, Sanremo ou SRM, tá? Então não é uma falsificação, mas é uma cópia, tá? Sem pestanejar, eu ficaria com Sanremo, tá? Porque o acabamento é um tiquinho melhor, o tratamento térmico é um pouco melhor, tá? E como o preço costumava ser mais ou menos elas por elas, eu não teria dúvida em escolher o Sanremo. Inclusive, os Sanremus parece que evoluíram para melhor com o tempo. Eu não sei se foi o caso do Elan, porque talvez ela nem tivesse esse tempo para evoluir, já que eu não vejo tanta gente mais adquirindo e comentando sobre um Elan. Mas é um bom canivete, principalmente se você olhar a relação custo-benefício, tá? Então é uma opção válida. Por último, só mais um. Eu não tenho nem onde cortar mais. Fazendo silêncio. Tá? Então, é um bom canivete, principalmente com bom custo-benefício, pelo menos a época que ele foi adquirido. Tá? Foi 10 ou 12 dólares sem frete. Acho que era isso por esse vídeo. E como teve um amigo que pediu, falou: Cabral, eu fui olhar seus vídeos e a última vez que você mostrou uma afiação foi nos seus primeiros vídeos, foram divididos em 7 vídeos. Não dá para você fazer um vídeo único mostrando a afiação? Eu falei: não tem problema, eu posso fazer. O problema, gente, é que naqueles vídeos iniciais eu peguei uma lâmina peituda que eu tinha em D2, tá? E acho que depois uma em M42, e mostrei desde o desbaste de alívio. Aliás, eu comecei com uma M42, mostrei desde o desbaste de alívio de 10 graus, que é o que eu recomendo para a maioria das pessoas, até o microfio. A quase totalidade das minhas lâminas hoje, gente, elas já estão assim, ó, com um desbaste de alívio super agressivo, começando com 5 graus, e aí eles vão na sequência 5, 7, 10, às vezes 12,5 para ter um microfio de 15, ou 10 graus para ter um microfio de 15, ou dependendo da lâmina, 7 graus para trabalhar com um microfio de 10, tá? Então, eu não vou desgastar essa quantidade de aço aqui para fazer tudo de novo, tá? Eu não tenho pena de lâmina, mas aí seria até burrice da minha parte. Então, o que eu vou mostrar na afiação não tem nada de novo, gente, absoluto, a não ser que eu sempre, desde a época que eu recomendava desbaste de alívio de 10 graus e microfio de 15, eu já fazia um desbaste de alívio sequencial. Mas eu vou mostrar isso na afiação, vou procurar uma lâmina minha que não tem esse desbaste todo, ou pelo menos vou refazer esses desbastes desde o início, e a pessoa vai ver que não tem segredo e não mudou a técnica. A técnica é basicamente o mesmo. Mas como a tendência das pessoas é não pesquisarem por vídeos antigos, talvez valha a pena sim, talvez ele seja feito para domingo que vem. Mas sobre o Elan Bi EL02, acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.